participar. Hoje é a festa. Foi por esse motivo relevante. Então agradeço aos que estão presentes e vamos tentar desenvolver. Tá bom? A Juliana pediu para eu começar um pouco mais tarde por conta da prova de vocês. Aí marcamos então 9h30. Acho que todos já terminaram, né? Já. Bom, hoje nós vamos falar sobre atos administrativos. Atos administrativos. Qualquer que seja o concurso que vocês venham a fazer, esse assunto vai estar presente. Até mesmo para estagiário que vai haver agora no TCE e tal. Aí teve um aluno na outra turma que disse, não, mas não vai ter. Eu disse, não vai haver direito administrativo, não vai constar? Ele não tem, mas não é ato administrativo. Quais são os assuntos? Licitação, opa! Como é que você vai falar de licitação sem compreender ato administrativo? É tipo você tentar desenvolver um estudo sobre análise sintática sem saber o beabá. Sem saber o beabá. É mais ou menos isso. Na verdade, o estudo do direito administrativo em si, ele deveria começar pelo ato administrativo. Mas didaticamente, nós começamos por administração pública, aquela noção, falamos um pouco de princípios da administração e agora sim, já com essa ideia de administração, foi mais uma contextualização cidadã que nós fizemos, já com essa ideia, nós vamos para o ato administrativo. Depois do ato administrativo, nós vamos falar sobre agentes públicos e sobre processo administrativo, que faz parte do nosso conteúdo. Agentes públicos e processo administrativo. Então, a aula de ato administrativo ela vai até a metade da próxima aula, que será na quinta-feira. Até a metade. Terminou a aula de ato administrativo, ou a gente começa logo o processo administrativo, ou a gente faz algum exercício. Mas eu prefiro começar logo e deixar o exercício para depois, tá? Para uma outra situação. A gente pode até fazer uma avaliação parcial, vocês querem? Sim, uma parcial. Então a gente pode fazer essa avaliação parcial. E eu digo logo para vocês o seguinte: ato administrativo e processo administrativo, vocês vão encontrar basicamente muitos elementos estruturantes na Lei Geral do Processo Administrativo, Lei 9784 de 99, tá? Lei 9784/99. Lei 9784/99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo no âmbito da União. Tá? Nós temos a nossa estadual, mas é praticamente uma cópia daquela. Tem uma municipal também, que dizem que no direito nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos isso. Só faz uma contextualização da regionalidade, da localidade. Muito bem. Para nós compreendermos o ato administrativo, eu remonto à ideia de ato jurídico. O que é um ato jurídico? O que é um ato jurídico? Vocês lembram disso? IED e Civil 1. O que é um ato jurídico? A ideia de ato jurídico. O que é um ato? Um ato. Ato. Uma ação. Ação o quê? Humana. Tem que ser uma ação humana. Um ato. Vai falar com um cachorro que fez pipi no poste. É um ato. Ali é um fato da natureza. Um ato é uma ação humana, uma atuação. Um ato jurídico é essa ação humana que tem relevância para o direito. Tá? Ele tem relevância para o direito, por isso é chamado ato jurídico. E ato administrativo? Ele tem relevância para o direito administrativo. Ou seja, ele é tutelado pelo direito administrativo. Tutelado.
Por isso nós chamamos ato administrativo. A diferença entre ato administrativo e ato jurídico, portanto, o ato jurídico ele é tutelado pelo direito, de uma forma geral. O ato administrativo, especificamente tutelado pelo direito administrativo. Tá? Quando vocês estudaram ato jurídico, vocês viram uma coisa interessante também: fato jurídico. O que seria fato jurídico? Qual é a diferença entre ato e fato? Tudo bem, fato lato sensu, fato estrito sensu. Né? Vocês chegaram a ver, fato lato sensu, tem um ato e tem um fato estrito sensu. Né? Mas o que seria um fato estrito sensu? A ideia majoritária da doutrina é essa: o fato ele independe da intervenção humana. Independe da intervenção humana. O vento é um fato. Agora, o vento que causa prejuízo, e tem uma tutela jurídica, é um fato jurídico. Também a mesma ideia em relação ao fato administrativo. A mesma ideia. Ele tem relevância para o direito administrativo. Mas como é que um fato que é um evento da natureza vai ter relevância para o direito administrativo? Vou dar um exemplo para vocês. A morte de um servidor público. O que é que acontece? Qual é a repercussão jurídica no âmbito do direito administrativo que tem a morte de um servidor público? Abriu a vaga. É interessante, né? Abriu a vaga. Os herdeiros poderão ter a pensão, poderão ser pensionados. Perfeito? Olha a relevância que tem do direito administrativo. Perfeito? A ideia majoritária é essa, né? A diferença entre ato jurídico, entre ato administrativo e fato administrativo. O ato administrativo, tutelado pelo direito administrativo, né? O despacho no processo administrativo, o atendimento numa repartição pública, é um ato administrativo. E o fato da natureza que tem relevância para o direito administrativo. Perfeito? Quando a gente também estudou o ato jurídico e agora está estudando o ato administrativo, nós devemos guardar algumas diferenças entre eles. Por exemplo, quais são os elementos de um ato jurídico? Quais são? O ato jurídico ele apresenta 3 elementos. Né? Agente capaz, objeto ilícito, né? Quer dizer, é aquele prescrito ou não proibido em lei. E o que mais? A forma, né? Também prescrita ou não proibida em lei. Tá? A forma prescrita ou não proibida em lei. Quer dizer, agente, forma e objeto. Perfeito? Esses são os elementos do ato jurídico, em geral. E do ato administrativo? Como é um ato específico, tutelado pelo direito administrativo, esse ato ele requer um cuidado maior. Gente, olha só, presta atenção no negócio que eu vou explicar para vocês e que você pode não compreender na leitura de qualquer doutrina. O ato administrativo é aquele que, em regra, ele é praticado pelo Estado por quem ele faz às vezes, né? Pelo agente público ou por quem representa o agente público. Por exemplo, o particular que é concessionário de um serviço público, né? Ele está praticando ato jurídico no exercício daquele serviço público que ele é concessionário. Perfeito? O que acontece com o Estado? O Estado ele tende a engolir o cidadão o tempo todo. O Estado tende a ser aquele grande monstro
Né? Eu falei aqui na aula passada e eu vou repetir aqui para vocês. Vocês assistiram King Kong? Né? Aquele monstro que fica todo acorrentado naquele teatro, né? Exibindo para as pessoas dele e tal. Quer dizer, o Estado é mais ou menos assim, é um grande monstro. É aquilo que o Hobbes falou. Então ele tem que estar acorrentado, porque o Estado é uma superestrutura de poder. E quem exerce essa superestrutura de poder são homens como nós, seres humanos como nós. Não é? E o ser humano ele tem a tendência natural a abusar do poder. É natural isso. Então, quando ele representa o Estado, ele tende a engolir o cidadão. Não é? Ele tende a engolir o cidadão. 99,9% para satisfazer seus próprios interesses. Então, o direito, ele tem que amarrar ao máximo possível o Estado. Senão o Estado vai engolir. Vai engolir. E exatamente por isso é que o ato administrativo necessita ser mais completo, né? Vamos dizer assim, mais explícito na sua proposta do que o ato jurídico de uma forma geral. Para que se caracterize o ato administrativo, o ato que será praticado pelo agente público. Porque se deixar solto, o agente público vai fazer tudo, né? E aí vai engolir o cidadão. Então tem que amarrar o Estado. Tá? Lembrem-se que o ato administrativo corresponde sempre à ideia de dever-poder. Não é? De dever-poder. Que se dirige esse dever-poder sempre para a realização do interesse público, que é a finalidade dele, realizar o interesse público. Sempre, e inafastável isso. Não tem ato administrativo que é praticado para satisfazer o interesse pessoal de alguém. É só para satisfazer o interesse público. Não pode ser diferente. Compreende? E aí, como é que nós vamos amarrar esse ato para não deixar o agente público abusar? Nós temos que amarrar. E aí nós vamos falar desses elementos ou requisitos que falamos agora do ato jurídico de uma forma geral. Tá? Elementos ou requisitos do ato administrativo. Eu vou elencar logo aqui embaixo os 5, e aí tem, se vocês já assistiram aula na internet sobre isso daqui, tem até musiquinha para isso. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí criam aquelas confifor mob, tentando criar uma palavra para memorizar. Confifor mob. Opa, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Aquelas coisas de concurso, de curso preparatório para concurso, né? Isso daí não ensina nada, na verdade. É só para decorar. Eu esqueci. Agora, se você aprende, você não precisa decorar. Se você aprende, efetivamente, não precisa decorar. Tive um aluno que ele foi fazer um cursinho desses online. Aliás, foi aquele... Ele é sempre presencial, porque o sujeito tem que ir lá para a sala de aula para estar presente, mas é transmitido lá do LFG. Há faz tempo isso. Aí ele disse: pô, professor, os professores são feras, agora eu estou aprendendo. Já guardei para mim que ele não aprendeu nada comigo. Aí eu digo: mas por quê? Não, porque eles sabem muito e tal. Começou a conversar e ele só dava macete assim.
tem um nomezinho para isso, eu esqueci o nome que dão para essas abreviaturas, confifófão. Crianças palavras, tem uma. Aí ele, não é, isso daí quer dizer, aí ele ia dizendo o significado de cada trecho da palavra. Eu digo, tá, mas o que quer dizer? Não, mas não precisa para concurso, não precisa. Então você está aprendendo, você está aprendendo a decorar alguma coisinha, fórmulas e tal, mas você não sabe como se chega à fórmula. O que representa essa fórmula? Fórmula por fórmula eu aprendi, equação no segundo grau, até hoje eu não sei para que serve. Nunca utilizei na vida. Aquelas fórmulas também, PAPG, né? Para que serve isso? Eu nunca utilizei. Passar no vestibular. Para passar no vestibular. Nem isso passando. Quer dizer, então se a gente aprende isso daí, não precisa das fórmulas, tá? Esses elementos, veja bem, o ato jurídico que nós falamos antes, ele tem sujeito capaz. Sujeito capaz. O que é a capacidade do ato jurídico? É a capacidade civil, né? A maioridade civil ou a emancipação. Ele vai praticar atos da vida civil, atos jurídicos da vida civil. Já que vocês fizeram a provinha na ECA agora, se ele for menor de 18, ainda que maior de 16 emancipado, ele não tem responsabilidade penal. Vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Não, ele não comete crime, comete ato infracional, essa besteira, gente. A capacidade para o ato administrativo, ela exige mais. Além dele ser capaz civilmente, ele vai atuar, e para atuar como agente público ele tem que ter capacidade. Por isso, deixa eu fazer um parênteses, por isso, quando vocês estiverem estagiando, mandarem vocês praticar algum ato administrativo, opa, peraí, eu não posso praticar esse ato administrativo. Eu não tenho competência para a prática do ato administrativo. O que é competência? Dever e poder. De onde vem o dever-poder? De onde vem esse dever-poder? Da lei. A lei, quando cria o cargo, ela impõe competência. Não existe cargo sem competência desenvolvida. Então ela vai dizer, olha, eu estou criando esse cargo para o exercício dessas competências. Quem for provido no cargo vai ter a obrigação de cumprir com esses deveres, com essas competências. Vai ter essa obrigação. Então a competência advém da lei. É a lei que diz que o sujeito, agente público, é ou não é competente. É ou não é competente. Depois a gente faz um intervalo. Guarda o teu telefone. Eu estou anotando os meus cadernos. Não acredito nisso. Quando se exige competência, essa competência ela tem que ser exercida destinada a uma finalidade. Qual é a finalidade da prática do ato administrativo? Eu acabei de falar. A realização do interesse público. Olha lá. Exerce o dever e poder para a realização do interesse público. Sempre, invariavelmente. Tá? Você não pode, em nenhuma hipótese, praticar um ato administrativo com fim diverso do interesse público. Por falar nisso, se você pratica o ato administrativo, você está praticando o ato administrativo até chegar ao interesse público, se em algum momento você
desvia a finalidade, você comete um ilícito. Tá? Você comete um ilícito. Se você pratica o ato administrativo cumprindo um dever e para garantir o cumprimento do dever você necessita usar o poder, somente quando vai garantir o cumprimento do dever que você usa o poder. Você não pode utilizar de outra forma. Tá? Você vinha aqui, olha, normalmente, exercendo, já está se dirigindo ao interesse público. Mas chega aqui num determinado momento, você, para mostrar a sua autoridade de agente público, você excede o poder. Não era necessário aquilo. Para você aqui mostrar que tem força, que tem poder. E você excede. Comete um excesso. E depois se dirige. Tudo bem, você não cometeu um vício de finalidade, mas você cometeu um vício de excesso de poder. Um vício de excesso de poder. E também, como o ato administrativo ele decorre de um dever-poder, quer dizer, ocorrendo a situação, o agente público ele tem o dever de agir, não é uma faculdade. Eu ajo se eu quiser. Não, ele tem o dever de agir. Não é? Eu não sei se eu vou agir. A lei determina, então age, é obrigação, dever. Não é? Mas ele não age, ele se omite. Ele pratica a omissão. Omissão também é outro ilícito. É outro ilícito. Por quê? Porque ele deveria praticar o ato administrativo, ele não praticou. Esses três ilícitos, olha só, desvio de finalidade, o excesso de poder e a omissão caracterizam o que nós chamamos de abuso de poder. São as três formas do abuso de poder. São as três formas do abuso de poder. Tá? Desvio de finalidade, excesso de poder, agiu com excesso, ou ele se omitiu. Ele tinha obrigação, é dever, e ele se omitiu da atuação. Caracteriza o abuso de autoridade. Difícil em ser agente público. Tem muita vaga em concurso, mas qualquer coisa não é exigida como deveria ser exigida. Mas é muito difícil. Por isso que antes, quando a máquina administrativa era menor, menos complexa, mas que já exigia esse compromisso dos agentes públicos com a coisa pública, ser agente público naquela época era conhecido como servidor público, era só elite. Eram pessoas de boa índole. Ele é servidor público. Hoje servidor público é sinal de vagabundo, na maioria dos casos. Não trabalha. A maioria das vezes não é, né? Porque a maioria das vezes não é. Sobrecarregado por estar ocupando 2 cargos. Você tem razão, mas para o senso comum, né? O senso comum é essa. A ideia, o sujeito luta para ser aprovado no concurso público. Foi aprovado, se não entrou pela janela, foi aprovado. Aí joga o livro fora e espera a aposentadoria. Não é? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vindo essa reforma aí da aposentadoria, pode ser que isso mude essa imagem que tem, péssima imagem que tem do serviço público. Mas você tem razão. Na prática, tem uns que carregam um piano. Tem que trabalhar para ter funcionário com vantagem, né? E aí, chama uma mão de obra mais barata, o estagiário, e bota, põe a carga dele, escraviário, né? Ele sai de estagiário e vira escravo.
Muito bem. Competência, finalidade. Forma. Qual é a forma do ato administrativo? O ato jurídico é qual? Forma prescrita ou não defesa em lei, não proibida em lei. E do ato administrativo? A forma será sempre determinada na lei. Sempre será determinada na lei. Sempre. Em regra, escrita. A forma. Em regra, escrita. Em regra. Mas pode não ser escrita? Pode. Pode não ser escrita. Como seria uma forma não escrita de ato administrativo? A pena de advertência. Uma advertência. Foi advertido. É verbal. É verbal. A aplicação da pena. Outra forma não escrita. Vocês têm carteira de habilitação? Todos? Então vocês estudaram para passar naquela provinha de legislação. Vamos testar. Vamos testar o conhecimento de vocês. Os conhecimentos. O que significa um silvo do apito longo? Silvo longo. E 2 silvos curtos? Não, ele já tem, senão não sei, professora. Nem eu. Eu passei na prova. Mas isso é ato administrativo. Mas eu acertei 29, tá? Tudo bem, você? Mais. Quer 30? Então veja bem, isso é ato administrativo. Não é? Só que não é escrito. O guarda de trânsito, quando ele faz assim, quando ele faz isso, não é? Quando ele faz assim, ó, ato administrativo. É ato administrativo, que não é escrito. Então vou sobrar dessa multa. Poder de polícia. Poder de polícia. Compreende? Que eu errei na prova. É o quê? Que eu errei na prova. Nessa da legislação? Não, poder de polícia. Tá. Nossa. Compreendem isso, a forma, mas sempre estará estabelecida em lei. Sempre a lei vai dispor sobre a forma. Perfeito? Muito bem. Motivo. Que venha a ser o motivo do ato administrativo. Olha, o motivo é aquilo que justifica a prática do ato. Então o motivo ele tem 2 naturezas. Uma natureza jurídica e outra natureza fática. Uma natureza jurídica e a outra natureza fática. Motivo de direito e motivo de fato. Tá? A ordem jurídica determina a prática do ato? Determina. Opa, ali está o motivo jurídico. A situação reclama a prática do ato? Reclama. Opa, ali está o motivo de fato. Tá? São as razões de fato e de direito, portanto, que determinam a prática do ato. São as razões de fato e de direito que determinam a prática do ato. Ok? São as razões De fato e de direito que determinam a prática do ato. São as razões fáticas e jurídicas, né? Fáticas e jurídicas que determinam a prática do ato. Tá? Compreenderam isso? Compreenderam ou só copiaram?
falta de material para os servidores trabalharem, falta de papel, para eles imprimirem os documentos. Isso é um motivo fático. É o fato que determina a compra daquele papel. A lei determina que sejam supridas as condições logísticas para garantir o funcionamento da administração. Então ela determina a compra. Está faltando, ela determina outra. Então vamos comprar. Perfeito? Agora, se a lei não determinar, o agente não pode agir. Tá? Se não houver determinação legal, o ato não pode ser praticado. Uma coisa interessante, ainda falando dentro dessa ideia de ato administrativo, se o ato é uma manifestação do agente, uma manifestação administrativa, tem uma pergunta, um assunto que é polêmico. E o silêncio administrativo? Vamos dizer que você, cidadã, recorre à administração, ao estado da administração e postula algo. E a administração não lhe responde. Qual é a relevância desse silêncio da administração? Dá para imaginar? Eles não querem cumprir com o uso determinado. Se eu peço, eu posso ser negado Ou deferido. Você pode ser indeferido ou deferido no seu pedido. Mas a administração nem deferiu nem indeferiu. Ela simplesmente ficou inerte, silente. E aí? Qual é a repercussão jurídica disso? Omissão. Tá. Mas, para você, qual é a repercussão jurídica? Depende da situação. Se a lei prevê que a não manifestação da administração no prazo para que ela se manifeste, onde é que está esse prazo? Lei 9784. Se não tiver prazo específico, vai ter um prazo geral. Para que ela se manifeste, tá? Para que ela se manifeste no prazo. Se ela não se manifestar, a lei estabelece que importa concordância, aquiescência da administração ao seu interesse, aí você tem um deferimento. Essa lei 9784 tem barra alguma coisa? 99, de 99. 9784, 99. Tá? Agora, só se ela vier expressamente dizendo que o silêncio da administração após vencido o prazo, né, permanecendo o silêncio, isto importa deferimento do seu interesse manifestado. Aí você vai deferir. Se não, caso contrário, se a lei não dispuser expressamente dessa forma, o que vai acontecer? Nada. Ela não está autorizando. A não autorização já existe. Você pleiteou a autorização, ela não se manifestou, não existe. Exemplo. Eu solicitei, ano passado, licença-prêmio. O que é licença-prêmio? São aqueles 3 meses, né, de licença. No âmbito da União, você tem que fazer o concurso. No Estado e município ainda não é necessário qualificar-se nada. 3 meses que você tem ganhando sem trabalhar. Bom, né? Você tem que estar 5 anos, acho que. 5 anos. Depois de 5 anos ininterruptos, sem falta ao serviço, sem... Enfim. Aí você tem 3 meses de licenciamento. Eu requeri isso daí. A administração ficou silente. Não falou que sim nem que não. Eu posso, então,
usufruir desses 3 meses a partir de qualquer momento? Não. Vai ter que ter uma autorização expressa, um ato expresso. Se ela só omitiu, essa omissão significa negação do meu interesse. Tá? A mesma coisa que manifestar-se indeferindo. É a mesma coisa. Perfeito? Isso daí é bom esclarecer, porque muitas vezes vocês vão encontrar em concurso público, né? Uma questão dessa natureza. E o silêncio da administração. Agora, o silêncio ele tem uma tratativa doutrinária bastante polêmica. E aí eu recomendo a vocês que deem uma olhada na doutrina sobre o silêncio administrativo. Estão abrindo aí os concursos públicos, não é? As portas estavam fechadas, agora resolveram abrir. E aí vai haver concurso para todo lado. Pois é, né? Vai pagar com o quê? Enfim. Um dos assuntos que tem sido bastante discutido hoje no âmbito administrativo é o silêncio administrativo. Porque muita coisa foi concedida, quer dizer, muitos direitos foram contemplados aos servidores públicos que estão sendo revisados agora, vão ser afastados, vão deixar de existir no regime jurídico estatutário, porque onera bastante a administração, o Estado da administração. E aí vão deixar de existir. E muita gente está pedindo muita coisa. E a administração está calada, silente. Não está se manifestando, né? Silente, está calada. E por conta disso, os tribunais têm se manifestado. Por quê? Ela não deveriam, eles têm recorrido aos tribunais, né? Ao Poder Judiciário. E os tribunais, sempre em grau de recurso, têm tratado essas questões de formas variadas. Por quê? Porque o juiz pensa de uma forma, o juiz pensa de outra, e quando chega no segundo grau, os desembargadores pensam também divergentemente. Né? Há uma política do que ainda mais, não aqui no Amazonas, parar para baixo. Diga. Mas isso é só quando está expresso lei prazo. Sim. Se tiver, aí é que é a maioria dos casos. A maioria não está. Tá? Então, preocupem-se bastante com a questão do silêncio administrativo. Certo, doutores e doutoras? Objeto. Objeto. O que significa o objeto do ato administrativo? O objeto é também chamado de conteúdo do ato. Consiste naquilo a que se destina o ato administrativo. Consiste naquilo a que se destina o ato administrativo. Quer dizer, é o efeito jurídico pretendido pelo ato. É o efeito jurídico pretendido pelo ato. A transformação no mundo jurídico, né, que se pretende com a prática do ato. O ato administrativo, como uma espécie de ato jurídico, ele se propõe a criar, modificar, extinguir, né, relações jurídicas pré-existentes. Ou situações jurídicas pré-existentes. O ato de nomeação. Qual é o objeto do ato de nomeação? Provir o cargo, para encher o cargo,
administração se desenvolva. Perfeito? Então, é necessário identificar o objeto. O que pretende? O que se pretende com a prática do ato administrativo? A gente só vai praticar quando houver necessidade da prática do ato. Se não há necessidade, está esvaziado o objeto. Então não se pratica o ato. Ok? Até aí alguma dúvida? Professor, qual a diferença da finalidade do objeto? Finalidade? Qual é a diferença da finalidade para o objeto? Finalidade é objetivo, é sempre e inafastavelmente o interesse público. Agora, dentro desse conceito macro de interesse público, eu tenho um efeito jurídico que eu vou provocar na órbita jurídica. Nomeação, provimento do cargo. Exoneração, vacância do cargo. Demissão, quebra do vínculo com aquele servidor que não presta para a administração. É porque demissão é pena, né? É uma sanção. Então, se ele cometer um ilícito, ele não presta para a administração. Aí é demitido. É forte, né? Tá? Esse é o efeito jurídico. Esse é o efeito jurídico. Perfeito? Mais ou menos? Ou bem claro? Mais ou menos. Tá. Qualquer que seja o efeito, ele tem que estar dentro do interesse público. Não pode fugir do interesse público. Tá? Agora, qual é a questão prática do objeto? Né? Qual é o efeito prático desse ato? É interesse público? Tá, mas qual é o efeito prático? É isso. Tá? É isso que é o objeto. O efeito prático. Aquilo que ele vai alterar na órbita jurídica administrativa. Mas é interessante a pergunta. Tem algumas características que alguns doutrinadores vão chamar de características existenciais do ato administrativo. Características existenciais do ato administrativo. Características existenciais do ato administrativo. Diz a doutrina, isso aí é interessante visualizar, porque é um complemento dessa abordagem dos elementos. São elas perfeição, validade e eficácia. Validade ou validez, né? Alguns autores usam validez. Perfeição, validade e eficácia. Quando é que um ato administrativo se afirma perfeito, completo? Quando no seu processo de elaboração ele seguiu todas essas fases aqui, foi praticado por um agente competente, a finalidade do ato é o interesse público, a forma observa o que foi determinado em lei, o motivo também se faz presente, a situação fática ou jurídica e jurídica que reclama a prática do ato, e o objeto também se encontra presente.
aí o ato se diz perfeito. Tá? O ato se diz perfeito. Mas, se há ato perfeito, há ato imperfeito também. Ato imperfeito produz efeito jurídico, o ato administrativo imperfeito produz efeito jurídico, depende da imperfeição, do grau de imperfeição. Por exemplo, um ato que foi praticado por agente incompetente. O agente não tinha competência. Depende da situação. Exemplo. Vocês acompanham aquela situação toda dos comissários de polícia. Acompanham? Sabem o que é essa situação? Eram comissários de polícia que foram transformados em delegados. Essa lei de transformação foi julgada inconstitucional pelo Supremo. Então, eles têm que voltar a ser comissários, correto? Só que, antes de julgar inconstitucional, eles estavam atuando como delegados. E eles não eram delegados. Disse o Supremo. E os atos que eles praticaram? Então, eles eram agentes incompetentes, sim. Mas os atos que eles praticaram, embora fossem incompetentes naquela circunstância, supunha-se que eles eram competentes. Então, a boa-fé, algumas vezes sim, algumas em vezes relação não. sobre eles terem virado delegados, pode voltar como era antes? Voltar o quê? A serem delegados? Não, eles A serem eram comissários? A situação específica, é um comentário específico, né? Eles eram comissários. Foi extinto o cargo de comissário. Em seguida foram aproveitados no cargo de delegado, criaram mais uma classe. Foram aproveitados no cargo de delegado. Depois foi declarado que esse aproveitamento é inconstitucional, fere a regra do concurso público. Né? E aí eles têm que voltar a ser comissários. Ou, no caso, voltar a ser comissários. Só que eles não eram mais comissários porque extinguiram o cargo de comissário. Não existe mais o cargo de comissário. Então, eles vão voltar para quê? O certo é como está disposto na Constituição, eles serem colocados em disponibilidade remunerada pelo tempo, proporcional ao tempo de serviço. Disponibilidade remunerada, como determina a Constituição. Significa que eles vão ficar ganhando, cada um diferenciadamente, porque cada um tem uma situação particular, de acordo com o tempo de serviço. Se eles têm, um tem 15 anos de serviço, né? Aí esse vai ganhar 15, 30 avos, porque com 30 anos aposenta. 15, 30 avos do que ganhava em atividade. Um tem só 7 anos, então 7, 30 avos. Um tem 30 anos, aposenta. Vai aposentar integral. Aí esse final dos 30 proporcional. E não trabalha. Não trabalha. Agora, se ele quiser fazer concurso público, ele tem que abrir mão, quer dizer, se ele quiser assumir o cargo público, ele tem que abrir mão daquela remuneração. Na prática. O delegado Orlando, que era o delegado Orlando, ele é secretário da CEA. Mas aí é cargo em comissão. Aí é cargo em comissão. Aquele de livre nomeação? Tem? Aquele de livre nomeação. Livre nomeação e exoneração. Exatamente. Cargo em comissão pode. O Carlos Alberto era secretário de segurança até o mês passado. Né? Ficou no lugar do Sérgio Gomes. Era antes o executivo dele. Cargo em comissão pode. Então eles recebem esse percentual. Não. Sem estar trabalhando e mais a comissão. Deveria, mas não. Como é que eles estavam? Quem não estava em cargo em comissão estava em casa recebendo integral. Uma situação absolutamente esdrúxula. Mas estava acontecendo isso. Que é uma forma de improbidade administrativa. Eu não sei o que vai dar isso no futuro. Mas é improbidade administrativa. Professor, tem Eles não merecem. Gente, eles merecem. Tem profissionais, grandes profissionais no meio deles. Grandes profissionais. Eu ouso até dizer o seguinte: foi graças a ele, quando assumiram como delegados, que a polícia sofreu uma
transformação substancial. Transformação, não dá para desmerecer, não. Eles são muito bons. Assim como os delegados novos que estão surgindo são muito bem qualificados. Mas eles eram eles eram bem articulados. Tanto que, com o Mário Fiero, assumiram, né, a direção da Delegacia Geral e tal, e causaram grandes transformações à Polícia Civil. Mas a situação em si é que é polêmica do ponto de vista jurídico. Né? Não estou dizendo que eles não... porque é comissário, é menor. Não tem nada disso. Tá? Eu queria muito mesmo que eles pudessem ser aproveitados de alguma forma, que não deixasse escapar essa mão de obra muito qualificada que eles são. Na maioria. Tem alguns também. Diga. Não, era só para dar um exemplo, no caso, que eu tenho um vizinho que ele é comissário, no caso, ele era delegado, ele foi rebaixado, ele está em casa. Não é rebaixado, veja bem. Volta, no caso, ao cargo anterior. Ele vai trabalhar de vez em quando é chamado, no caso, por algum trabalho esporádico, né? Mas ele recebe normalmente. Normalmente. Situação. Mas nesse caso aí, os atos jurídicos deles foi considerado perfeito. Não, os atos jurídicos deles foram praticados por agente sem competência, incompetente, portanto. Só que boa-fé administrativa. Então, pelo princípio da segurança jurídica, eles são convalidados. A convalidação está lá na Lei 9784. Tá? O que é a convalidação dos atos? Quer dizer, é a confirmação, quando é possível confirmar o ato. Tem alguns casos que não é possível confirmar ato jurídico. Tá? Até aí está tranquilo? Portanto, além da perfeição, o ato necessita também apresentar a característica da validade ou da validez. O que é um ato jurídico válido? Ato jurídico válido, o que é? O que é a validade jurídica? Significa o quê? Quando é que um ato juridicamente é válido? Quando ele não contraria a ordem jurídica. Tá? Ele é válido. Significa o que, em outras palavras? Ele guarda a relação de compatibilidade com as normas que lhe são superiores. Ele não contraria a ordem jurídica. Tá? Então, as normas que lhe são hierarquicamente superiores, ele guarda essa relação de compatibilidade. Ele fez observar a ordem jurídica, portanto. Então, ele é válido. Perfeito? Compreenderam isso? Ele não contraria a ordem jurídica. Se ele é perfeito e válido, ele está pronto para a produção de efeitos. Tá? Se ele é perfeito e válido, ele está pronto para a produção de efeitos. Portanto, ele é eficaz. Está pronto para a produção de efeitos. Doutores e doutoras, a eficácia, ela tem dois planos de produção de efeitos. Efeitos típicos e efeitos atípicos. Efeitos típicos e efeitos atípicos. O que são os efeitos típicos? São aqueles esperados, claro, pela prática do ato, aqueles que qualquer pessoa identifica. Qual é o efeito típico do ato de nomeação? Provir o cargo, né? Preencher o cargo público. Esse é o efeito típico.
do ato de nomeação. Tá certo? Mas há atos que produzem efeitos atípicos. Além do efeito típico, produzem efeitos atípicos. Exemplo. A competência, ela advém da lei, não é? A lei é que torna o agente competente. E há algumas competências que podem ser delegadas. Veja a delegação na Lei 9784. Tá? Por isso que eu estou recomendando bastante ler a Lei 9784. Ela vai falar sobre o processo administrativo, que nós vamos falar em seguida, e fala sobre atos administrativos. Então, quando pode ser delegado? Está lá na 9784. Depois nós vamos aqui. Mas dei logo uma lida na 9784. Há algumas competências que podem ser delegadas. Perfeito? Qual é o efeito típico do ato de delegação de competências? É que aquele ato venha a ser praticado. Eu delego competências a você para que você compre determinado bem, para que você possa autorizar a compra de determinado bem. Não é? Então, qual é o efeito típico desse ato de delegação? A autorização da compra. Perfeito? Compreendido isso? Efeito típico. Só que tem efeito atípico. Ela antes não era competente, a lei não tinha dado competência a ela, mas eu deleguei. Então, o efeito atípico, ela passou a ser competente. É um efeito preliminar. Antes de atingir o efeito típico, houve um efeito preliminar. Ela se tornou competente. Há um outro agente competente além de mim para a prática daquele ato. É um efeito atípico, preliminar. Perfeito? Compreenderam isso? Efeito preliminar? Não. A lei diz que você é competente para praticar esse ato. Mas você vai viajar. Aí você emite um ato de delegação de competência para que ela venha praticar o ato. Qual é a finalidade dessa delegação de competência? Que a lei permite que você delegue, que ela venha a executar a compra. Vai ser necessário comprar, só que não vai dar tempo. Então, fazendo consulta ainda, e quando ficar pronta a consulta é necessário comprar de imediato, mas você não vai estar presente. Aí você delega a competência a ela. Para quê? Para que ela compre. Porque vai ser necessário de imediato suprir essa carência. Aí ela tem que comprar. É isso. Então, o ato de delegação, o efeito típico é a realização da compra. Tá? Só que antes dela realizar a compra, tem um efeito atípico. Ela passou a ser competente. Ela não era. O efeito jurídico-administrativo. Ela não era a agente competente para a prática do ato. Mas ela passou a ser. Né? Se encerra ali o objeto do ato, a finalidade do ato se encerra ali. Não. Ela ter passado a ser competente? Não. Passou a ser competente para quê? Para comprar. Então a finalidade típica, o efeito típico desse ato de delegação é que ela venha a comprar aquele bem que é necessário. Tá? Você delegou para que ela compre. A necessidade é que ela compre, então ela vai comprar. Só que antes dela executar a compra, ela se tornou competente. Então houve uma repercussão indireta. Ela não era competente, mas ela passou a ser competente. Aí ela compra. Tá? O efeito do ato de delegação não era só torná-la competente. O principal efeito era que ela efetuasse a compra. Então o efeito típico era que ela efetuasse a compra. Tá? Mas só que antes dela efetuar a compra, ela se tornou competente. Isso é um efeito preliminar atípico. Perfeito? Professor, efeitos atípicos. Preliminar e reflexo. Diga, doutor.
Caso aconteça alguma coisa nessa conta, algo disso, quem responde? Os dois. Os dois. Embora haja entendimento que só o delegado é que vai responder. Mas o delegante, em regra, também responde. Dois para cadeia. Oi? Dois para cadeia. Não é bem cadeia não, mas ele vai passar o resto da vida pagando. Além da multa e indenização do Estado. Antigamente era o secretário que assumia, né? A bronca agora é quem assume. Mas ainda há doutrinas que sustentam que os dois, porque o delegante ele tem a obrigação de controlar os atos E no delegados. final ele assina também. É aquele negócio, eu não posso fazer, a lei mandou que eu fizesse, eu não posso fazer, eu vou delegar para você fazer. Mas peraí, eu estou me livrando da imposição da lei? Não, a lei eu não posso legislar. Eu sou o competente, mas eu deleguei para você, então nós dois somos. E professor, porque em regra, quem deve praticar o ato é quem tem a competência. A partir do momento que o delegado a alguém que não é competente pela finalidade, está tendo um ato ativo no meio dessa transição para a finalidade. E aí o delegante ele se torna corresponsável. Ele não pode simplesmente, vou me livrar da responsabilidade, toma que o filho é teu. Não. A lei diz que eu é que devo cuidar. Responsabilidade Solidária. é como se fosse uma consequência administrativa. Só que nesse caso, o efeito preliminar ele é antes do próprio ato, do próprio efeito típico. Né? O efeito típico nesse caso era realizar a compra. E houve um efeito antes da realização da compra, que foi preliminar. Por isso, porque foi antes. Que é tornar aquela pessoa competente. Ela não era a princípio, mas ela passou a ser. Perfeito? Professor, então o governador e o secretário se tornam ativos. Não entendi? O governador e o secretário dele, no caso, era feito típico, não ativo. Governador e secretário? Mas qual é o ato aí que você está analisando? Ele está passando responsabilidade. Aí, caso alguma coisa errada na secretaria, é responsável do secretário, não o governador. Não, mas por quê? Porque aí há uma descentralização administrativa e cada órgão ele tem responsabilidade própria. A responsabilidade do governador é responsabilidade política, não é administrativa. Tá? Ele tem responsabilidade política. O que significa isso? A responsabilidade política está vinculada à ideia de interesse público. Então, tudo que ele agir, ele tem que estar respaldado pelo interesse público. Tá? Mas quem vai ter responsabilidade administrativa, financeira, é o secretário de Estado. O governador não tem. Nem no gabinete dele. Tanto que tem um chefe de gabinete que é secretário. Tá? Gabinete civil. Ele só tem responsabilidade política. Não é responsabilidade administrativa. Perfeito? Bom, efeito atípico reflexo. Falei do preliminar. Mas pode o ato administrativo ter um efeito administrativo que vem depois de realizado o efeito típico. O ato administrativo é praticado. O efeito típico se concretizou. Só que, em consequência da concretização desse efeito típico, acaba surgindo o efeito reflexo. Que não era o pretendido pelo ato. O pretendido pelo ato era o efeito típico. Mas, inevitavelmente, ocorreu um efeito reflexo. Exemplo: o decreto de desapropriação. Vamos dizer, o poder municipal resolveu abrir uma Avenida das Torres 4 aqui. Aí vai desapropriar uma série de imóveis. Aí ele expede o decreto de desapropriação do seu imóvel.
foi desapropriado. Você recebeu justa e prévia indenização. E aí o decreto é publicado, está desapropriado, correto? Efeito típico produzido. Perfeito. Só que o imóvel dele era alugado para ela. Essa relação locatícia está desfeita. Porque ali vai passar uma via, não é mais dele o imóvel, agora é do poder público. Tá? Está desfeito, não existe mais. Mas foi essa a finalidade do decreto de desapropriação, acabar com a relação locatícia? Não, isso é um efeito reflexo. A finalidade foi desapropriar. É um efeito reflexo. Ocorre o efeito reflexo? Ocorre, claro. Ocorre. Outro exemplo de efeito reflexo. A demissão do servidor que não presta. O servidor foi demitido. Qual é o efeito típico do ato de demissão? Encerrar o vínculo com o servidor que não presta para a administração. Encerrar o vínculo. Não quero mais o vínculo com esse mau elemento. Está fora. Tá? Esse é o efeito típico. Qual é o efeito atípico reflexo? Criou a vaga. Criou a vaga. Era isso que se pretendia com a demissão? Não. Com a demissão, o efeito típico buscado era encerrar o vínculo com aquele mau servidor. Só avisou. Por consequência dessa quebra de vínculo, criou a vaga. Perfeito? Efeito atípico reflexo. Melhorou? Isso é importante. É bem importante isso. Eu tenho um material assim que eu elaborei há muito tempo, eu estou tentando revisar. Vou ver se eu reviso essa semana esse material. Eu disponibilizo para vocês. Facilita, não esgota conteúdo. Só facilita o estudo. Uma linguagem mais acessível e tal. Doutores e doutoras, os atos administrativos, para que sejam compreendidos, a doutrina formula diversos critérios de classificação desses atos. Todas as vezes que eu ia estudar alguma coisa que tinha classificação, coisa chata, classificar, e tem aqueles critérios, e tem as espécies de cada critério, chato. Mas aí depois eu passei a compreender melhor o que são os critérios classificatórios. É a forma de eu estudar o mesmo objeto. Quero estudar essa cadeira. Então, de acordo com o critério da sua funcionalidade, para que serve a cadeira? Serve para sentar e alguém descansar. Como ela tem um apoio, serve para colocar um caderno, escrever, ler um livro, ler. Também serve para alguém se apoiar e tirar um cochilo. Critério da funcionalidade. Aí eu quero analisar sobre outro critério. O critério da sua constituição. Bom, ela é formada de uma base de ferro, contém tecido, deve ter espuma aí, tem esse material que eu não sei o que é, mas não é madeira. MDF. Constituição. Eu posso criar um outro critério qualquer. O critério do desenho. Dos mais sofisticados do design. Aí, não é? Eu posso criar vários critérios, mas é o mesmo objeto.
Por que eu crio vários critérios? Para conhecer melhor o objeto. Para conhecer melhor esse objeto de estudo. Perfeito? Então, há N critérios, não são N's. Eu vejo muita gente falar N's critérios. N é sinal de infinito, né, na matemática. Então, há N critérios classificatórios que são criados aí. Às vezes você pega um determinado doutrinador e tem 10, o outro tem 15, mas qual está certo? Não tem certo nem errado. Um foi mais amplo do que o outro, percebeu de outras formas, sabe? Descobriu coisa nova. Descobriu coisa nova. Nós poderíamos aqui tentar formular critérios, né, para isso, para aquilo, classificatório. Tá? Então não se contentem com um ou com outro autor. O que vocês puderem ler de critérios classificatórios do ato administrativo, sempre será bom. Mas antes de nós aprofundarmos o estudo dos critérios classificatórios, há um critério que eu quero falar agora, que ele se refere a doutrina vai falar ao grau de liberdade do agente. Eu condeno isso daí. O agente não tem liberdade. O agente age em obediência à lei. Por isso é dever. Não é competência, é dever, poder. Ele age cumprindo o que a lei determina. O ato administrativo, daqui a pouco a gente vai falar dos atributos do ato administrativo, ele está para o direito administrativo, assim como o crime para o direito penal. Para que seja configurado o crime, é necessário que ele esteja previamente estabelecido em lei. Quer dizer, a conduta criminosa, que é o que nós chamamos de crime, nós utilizamos essa escola descritiva do direito penal, ela tem que estar previamente determinada, prescrita em lei. Não é? Homicídio, matar alguém. 121. Matar alguém. Se eu matar cachorro, não é homicídio. A nova nomenclatura do PT pode ser cachorricídio, alguma coisa assim. Mas não é homicídio. A coisa do PT assim foi tão assim. E até ele tirou o homem do gênero, né? Homicídio e feminicídio. Se discordar disso. Não é? Aí criaram a figura do feminicídio para classificar alguns crimes em condição dela ser mulher. Por que colocou isso numa situação agravante? Para criar um tipo à parte é um absurdo, isso é muita burrice. Burrice jurídica. O ato administrativo ele também é típico. O ato administrativo também é típico. Só vai ser praticado o ato administrativo quando determinado em lei. Essa é a tipicidade do ato administrativo. A lei está pré-determinando a prática do ato administrativo naquela circunstância. Tá? A gente fala em tipicidade como atributo do ato administrativo, daqui a pouco nós vamos ver os atributos. Significa justamente isso. Lembrem-se que o Estado é aquele monstro que tem que estar amarrado. Só vai agir quando determinado em lei, não é autorizado não, quando determinado em lei. Aí ele vai agir. Você tem que amarrar o máximo possível, senão ele mata. Embora. Quer dizer, ele é ativo. A lei determina. Nessa circunstância, faça isso. E aí o agente vai ter que fazer. É dever poder. Perfeito? Então esse critério, quanto a esse grau, suposto grau de liberdade, não é grau de liberdade. Tá? É grau de vinculação. Grau de vinculação. O ato administrativo ele vai ser classificado em ato vinculado e ato discricionário. Ato vinculado e ato discricionário. Gente, isso daqui vai acompanhar vocês o resto da vida.
se continuarem no direito. Né? Tem muita gente que termina o direito e vai vender banana na feira. Isso não vai ver mais isso. É porque hoje já está assim, né? Antes a gente terminava o curso de direito, opa, doutor, isso foi até revogado no decreto que tem, né, agora. Doutor é título acadêmico. Né? Conheço um que se formou e virou porteiro perto dele. Não, eu digo a banana na feira porque eu tenho um que se formou, um ex-aluno que se formou, que eu encontrei com ele no mercado. Ele tem uma banquinha no mercado, não é de banana. Mas ele tem lá no mercado grande, ele disse, professor, eu ganho mais dinheiro aqui do que no escritório. Ótimo, uma profissão lícita. Uma profissão lícita. Esse até abriu o escritório, mas não deu um estudo, ele fechou e conseguiu se identificar no Rio. Aquele negócio, você termina, não pretende fazer concurso público porque não quer mais queimar pestana, né? Estudando. Aí vai abrir o escritório, abre o escritório, bota a mesa lá, uma estante do lado com alguns livros que você colecionou ao longo do curso e fica esperando os seus clientes chegarem. Não vai chegar nunca. Nunca. Aí passou um mês, 2 meses, opa, o aluguel está caro, eu vou para a feira. É melhor. Isso aqui é natural. Sobrevivência. Então, olha só. O que se chama ato vinculado? O ato vinculado é aquele ato. Primeiro compreendam, depois vocês tentem anotar alguma coisa. Senão vocês não vão compreender. O ato vinculado é aquele determinado pela lei, numa dada situação, como a única coisa a fazer pelo agente público. Ele só pode praticar aquele ato naquela situação. Ele não pode praticar outro ato. Só pode ser aquele ato naquela situação. Então tem situações que a lei contempla a possibilidade de mais de um ato? Tem situações que a lei diz o seguinte, olha, ocorrendo essa situação, o agente público ele vai praticar esse ato ou esse outro ato, por exemplo. Ela dá 3 opções. E qual vai ser escolhida ali? A que melhor atender o interesse público. A que melhor atender o interesse público. Movido por 2 fatores. Conveniência para a administração pública e oportunidade do interesse público. Conveniência e oportunidade. É isso que vai balizar a escolha de qual daqueles atos será praticado em benefício do maior interesse público. Vou exemplificar para vocês compreenderem melhor. Vinculado, primeiramente, apenas um ato a ser praticado na situação. O agente público completou 75 anos de idade. Por mais beneficiado que ele seja, uns são 70, outros 75. Já vou logo passar para os 75. O que ele tem que fazer o Estado, a administração? Que deve fazer? Aposentá-lo. É caso de aposentadoria compulsória, obrigatória. Pode dizer, não, ele é meu chapa, deixa ele aí mais uns anos. Pode fazer isso? Não pode. A lei determina, a Constituição, aposentadoria compulsória. Veste o pijama na marra e manda para casa. É isso, em outras palavras, que determina a Constituição. Veste o pijama à força e manda para casa. Ele não pode continuar trabalhando depois de 75 anos. Perfeito? Isso é ato vinculado, gente. Ele só pode tomar aquela decisão, só pode praticar aquele ato, aliás, só deve praticar aquele ato naquela situação. Não pode praticar outro ato.
somente aquele. Correto? Ato vinculado. A lei só oferece um ato a ser praticado naquela situação. Não deixa nenhuma margem de atuação diversa ao administrador. Não é margem de liberdade. Não estou falando em margem de liberdade. Uma boa parte da doutrina vai falar de margem de liberdade, está errado. Não é margem de liberdade. É margem de atuação diversa. A lei não deixa. Naquela situação, somente um ato deve ser praticado. Esse é ato vinculado. Tá? Agora, numa outra situação, a lei diz que pode ser praticado esse ato ou esse outro ato, por exemplo. Vou lhes dar um exemplo. O servidor público, após 12 meses de serviço, ele adquire um direito. Que direito é esse? Férias. 30 dias de férias. Né? Alguns, 60, né? 2 períodos. Magistrado, membro do Ministério Público, tem 60 dias. Mas os mortais, de uma forma geral, 30 dias. O professor tem 45. É? Mas não é férias, não são férias, são recesso e férias. Né? É um outro nome, mas é. Vai ficar em casa. É um complemento das férias. Férias meia boca, né? 12 meses, 30 dias de férias. Ela completou ontem 12 meses. Eu sou o chefe do órgão que ela trabalha. Ela vai começar as férias hoje? Não necessariamente. Mas ela requereu. Querido chefe, gostaria de tirar minhas férias, de usufruir do período de férias adquirido, a partir do dia 1º de dezembro. Basta? Está garantido o direito dela a partir de 1º de dezembro? Não. Conveniência e oportunidade da administração. É conveniente que ela tire em 1º de dezembro? A partir de 1º de dezembro? É oportuno? Conveniente por quê? Não vai atrapalhar nada no serviço público. A falta dela nesses 30 dias pode ser suprida por outro servidor? Oportuno? Eu tenho que atender esses dois critérios, conveniência e oportunidade. Então ela requereu, eu posso dizer sim ou não. Só que eu tenho que dizer sim ou não de acordo com o melhor interesse público. A lei me faculta, eu como gestor, dizer sim ou não. São dois atos administrativos distintos. Um, sim, eu estou permitindo que ela tire o período de férias dela em dezembro. 2, não, eu não estou permitindo. Só que tanto um quanto o outro eu tenho que fundamentar na conveniência e oportunidade. Tem que ser conveniente para o interesse público e oportuno para esse mesmo interesse. Perfeito? A lei me faculta isso, só que eu tenho que decidir pelo melhor interesse público. Eu tenho liberdade para isso? Não. Eu tenho a obrigação de aferir, de buscar, ver e demonstrar qual é o melhor interesse público para eu tomar uma decisão. Não é? Ou eu concedo ou eu não concedo. Agora, se eu não concedo, por que eu não estou concedendo? Se eu concedo porque é conveniente e oportuno por conta disso, disso. Concedo. Se eu não concedo, é inconveniente por conta disso. Não concedo. Perfeito? Isso é ato discricionário. A lei apresenta uma pluralidade de atos, podem ser 2 ou mais, a serem praticados numa determinada situação. Agora, qual será praticado? Aquele que melhor atender ao interesse público, baseado em questões de conveniência e oportunidade. Compreende isso? Então, falar em ato discricionário, é uma margem de liberdade que tem o administrador. E não tem liberdade nenhuma. Não tem. A doutrina é cega e repete isso.
uma margem de liberdade, não tem liberdade. Ele vai cumprir com o que está determinado em lei. A lei determina que, com base nos critérios de oportunidade e conveniência, ele decida aquilo que for melhor para o interesse público. Isso é liberdade? Não é liberdade. Compreende isso? Certinho? Vinculado e discricionário. Esse é um assunto que vai estar no calcanhar de vocês o resto da vida. Não sei que o cara vai vender banana. Oi? A não ser que o cara vai vender banana. A não ser que vai vender banana. Aí já não. Nos atos administrativos, de uma maneira geral, competência, finalidade e forma são elementos que sempre serão vinculados. Sempre terão que estar presentes no ato administrativo. Sempre. O motivo e o objeto pode ser vinculado ou discricionário. Quer dizer, nos atos vinculados, sempre ele vai apresentar os 5 elementos. Sempre ele vai apresentar os 5 elementos nos atos vinculados. Nos atos discricionários, ele só necessita apresentar esses 3 elementos. Os 2 últimos, motivo e objeto, ele não necessita apresentar. Apresentar. Claro, vai existir? Vai, mas ele não necessita apresentar. Exemplo eu vou dar para vocês agora. O ato de nomeação de um agente público aprovado em concurso público para cargo efetivo. Quem vai nomear? Quem tem competência para nomear. Se for na esfera do executivo, governador, prefeito, presidente, né? Conforme o nível. Se for na esfera do legislativo, o presidente da casa. Se for judiciário, presidente da casa. Se for Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República. Defensoria, o chefe da Defensoria. São órgãos autônomos, né? Embora não sejam poderes, mas são órgãos autônomos. Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas. Nós temos 3 órgãos autônomos, né? Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas. Quer dizer, o chefe de cada um nomeia os seus servidores. Competência. Finalidade. A finalidade está na própria lei. É o interesse público. Vai nomear para suprir o interesse público, para realizar o interesse público. A forma tem que ser escrita, é um ato formal, né? Tem que ser escrito, a lei exige isso, seja então escrito. Os 2 outros motivos, é um ato vinculado. Os 2 outros elementos, desculpa, é um ato vinculado. Motivo e objeto, tem que apresentar. Motivo, tem vaga. Né? E é necessária a nomeação por determinação legal. Havendo vaga, a vaga tem que ser suprida. Tá? E o objeto? Provimento do cargo. Tudo vinculado. Não é? Agora, se o cargo não é efetivo, é um cargo de provimento em comissão. É aquele cargo que o sujeito é nomeado e exonerado sem concurso público. Não é? Cargo de provimento em comissão. Todos sabem o que é isso? Não. Tem essa ideia? Todos, pelo menos? O que é um cargo de provimento em comissão? Não. Mas diga. Diga, não pode ficar calado. Tem cargos que são providos por concurso público, né? Que são, em regra, os cargos efetivos. Quer dizer, você faz o concurso, então se você não cometer nenhum ilícito, você vai a vida toda naquele cargo, até se aposentar. Muda governante e tal, ele não pode lhe tirar daquele cargo, porque você é concursado. Agora, tem cargos que são os antigos cargos de confiança, que nós chamamos de cargo de provimento em comissão. Tá?
Chegou um novo secretário, ele nomeia você. Você faz parte do rol dele, do network dele, então ele lhe traz para trabalhar com ele. Mas chegou outro secretário, não lhe conhece ela. Aí coloca ela no seu lugar. E você é exonerada sem direito a nada. Porque é de livre nomeação e exoneração. Você não tem um vínculo definitivo. Tá? É o cargo de provimento em comissão. Então, nessa hipótese do cargo de provimento em comissão, ela foi nomeada para um cargo de provimento em comissão. Passou 4 anos. Nesses 4 anos, ele foi lá com ela, pediu um atendimento para alguma coisa. E ela, uma cara desse tamanho, ela disse assim: não, se não. Passaram 4 anos, veio outro governante, e aí ele nomeia ela para o lugar dela. Aí ele já é próximo época, né? Já tem as facilidades. Só que o novo governante é justamente ele que foi maltratado por ela. Vai vendo isso. E aí ele exonera o cargo de provimento em comissão. E para pisar um pouquinho, ele diz bem assim: estou exonerando por questões de falta de lisura no trato da coisa pública. Olha só, pesado, né? Falta de comprometimento, falta de transparência no trato das questões públicas. Oi? Ele é o governante. Ele pode intervir no... Exonerar? Exonerar? Pode. Lugar comissionado de outra pessoa, de outra secretaria? Pode. Ele é o governante. Quem nomeia e exonera é o governante, não é o secretário. Até porque o próprio secretário pode ser. Até o próprio secretário ele pode. A dança das cadeiras. Né? Aí ele exonerou. Ele nem precisava fazer isso. Por quê? Porque é de livre nomeação e exoneração. Ele só tem que ter competência, a finalidade tem que ser o interesse público e observar a forma. Motivo e objeto não faz parte do ato discricionário. E essa exoneração de cargo de provimento em comissão é um ato discricionário. Ele não precisa justificar por que ele está exonerando. Mas aí ele, para dar uma pisada nela, vou me vingar por falta de comprometimento com o interesse público. Opa! Peraí, ela vai alegar: eu sempre cuidei do serviço, dei prioridade, sempre desenvolvi bem. Mas um dia ele chegou e estava de TPM e tal, e casou mal. Por alguma questão, outra. Mas aí, governante, aí bota isso no ar. Precisava botar? Não. Por quê? Porque o ato é um ato discricionário. Ele dispensa a apresentação do motivo e do objeto. Mas, doutores e doutoras, prestem atenção no negócio. A partir do momento que ele colocou o motivo da exoneração no ato, esse ato passou a ser vinculado. Quer dizer, se o motivo não existe, o ato não existe. Ele explicitou o motivo, ele apresentou o motivo no próprio ato. E se o motivo não existe, o ato também não existe. Porque o ato está vinculado ao motivo apresentado. Compreendem isso? O ato está vinculado ao motivo apresentado. Isso é o que a doutrina chama de teoria dos motivos determinantes. Teoria
dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Perfeito? O nome é bonito, né? Teoria dos motivos determinantes. Você vai perguntar em prova. Sim, é a coisa mais objetiva que tem para você falar. O que eu tenho que falar mesmo? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Pode perguntar, mas a pessoa responde. Assim. Se eu perguntar a vocês, né? Tá. Em que consiste a teoria dos motivos determinantes? Tá. Assim. Como você começa? O ato está vinculado ao motivo que está determinado. Basicamente. Se eu falar, não estou muito mais na palma. Significa que o motivo apresentado para a prática do ato ainda que seja um ato discricionário, vincula-o à existência do motivo alegado. Vincula-o à existência do motivo alegado. Quer dizer, se o motivo ela provou depois, eu sempre tratei a coisa pública com bastante zelo, não tem esse negócio não, ela conseguiu provar isso daí, ela desconstitui o ato. Aí sabe o que vai acontecer? Ela conseguiu provar isso daí 2 anos depois da exoneração, transitou em julgado, 2 anos. Aí o que vai acontecer? O ato deixou de existir, então ela era nomeada, não era? Ela volta a ser aquela agente público titular daquele cargo de provimento em comissão e vai receber o retroativo todinho. Coisa boa, né? Coisa boa isso. Para que ele foi motivado? Não era necessário. O ato era discricionário. Se era discricionário, dispensa a apresentação de motivo e objeto. Mas ele, para dar uma alfinetada, ele foi apresentar o motivo. Como diz a Ritinha, se lascou. Sim, se lascou-se. Lascou-se. Não é? Quer dizer, ele não, o Estado. O Estado da administração vai ter que pagar. Perfeito? Compreendido? Teoria dos motivos determinantes. É uma bolada, né? Ganhou uma bolada aí. Muito bem. Se não há questionamentos, a gente leva adiante para explicar alguns atributos que revestem o ato administrativo. O que são atributos? Quais são os seus atributos? O que são atributos? Qualidades. Não é? Atributos do ato administrativo, as qualidades do ato administrativo. Veja que eu falei de características existenciais. Atributos são também características que enaltecem, que revelam mais ainda, que elevam
do ato administrativo. A análise do ato. Eu falei para vocês que o ato administrativo corresponde ao cumprimento de um dever-poder estabelecido em lei. Correto? Perfeito? Logo, não tem nem apagador, mas vamos lá. Logo, vou colocar aqui atributos. Atributos. Dá para ler daí do canto? O azul é melhor, né? Dá para ler. Se ele corresponde ao dever-poder estabelecido em lei, quer dizer, ao cumprimento de um dever-poder, eu tenho como primeiro atributo a tipicidade que nós nos referimos agora há pouco. Tipicidade. O ato é típico. O ato administrativo é típico. Ele está pré-estabelecido em lei. Perfeito? Até aí tudo bem? Se ele está pré-estabelecido em lei, raciocinem comigo. Quem faz a lei? Quem faz a lei? Quem elabora a lei? Poder Legislativo. Que são os representantes do? Dizem, né? Do povo. Ou seja, é um ato, a lei é um ato, por excelência, revestido de legitimidade. Reflete a vontade do povo. Já que eles representam o povo, reflete a vontade do povo. Correto? Revestido de legitimidade. A lei. E se o ato administrativo ele se dá em cumprimento à lei, o atributo que reveste esse ato, nós vamos denominar de presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Por quê? Porque presumivelmente o ato está sendo praticado em cumprimento à lei. Presumivelmente. Nem sempre, né? Mas quando ele é praticado, então há uma presunção de que ele está sendo cumprido em obediência à lei. Está sendo praticado em cumprimento à lei. Perfeito? Agora, essa presunção de legitimidade é uma presunção iuris tantum. O que significa isso, doutores e doutoras? Presunção iuris tantum. Não viram isso, então? Não? Direito seguinte, nada disso. Presunção iuris tantum significa que é uma presunção relativa, que admite prova em contrário. É diferente da presunção iuri et de iuri. Iuri et de iuri, que é uma presunção absoluta, não admite prova em contrário. O direito civil tem isso. Essa presunção iuris tantum admite prova em contrário. É relativa. Perfeito? Quer dizer, o ato administrativo ele pode ser discutido. A validade dele pode ser discutida. Opa, quem disse que esse ato administrativo está de acordo com o direito? Isso é relativo. Isso não é absoluto. Por isso é uma presunção de iuris tantum. Compreenderam isso até agora? Estão com fome, né? A doutrina fala de um terceiro atributo. Como é que foi? Acho que acharam que você ia falar. Que horas são? 12
seguinte, eu só termino isso daí e falo alguma coisa sobre critérios classificatórios, tá? E a gente termina. Mais 10 minutos por aí, mais ou menos. A doutrina fala de um outro atributo que eu não gosto muito dessa terminologia empregada. Ela fala de imperatividade. Eu não gosto muito porque remonta a império, né? Atos de império, atos que não se esconde. Eu preferiria chamar daquela característica geral do ato jurídico da heteronomia, né? Seria mais adequado. Mas a doutrina administrativista ela fala de imperatividade, quer dizer, é a vontade do ato administrativo que se impõe independentemente da vontade alheia. Ele é imperativo. Tá? Ninguém discute. É um ato que vem de cima para baixo. Não é? Não admite discussão. Independentemente da vontade do administrado, o ato se afirma por determinação legal. Isso é heteronomia, em outras palavras, na teoria do direito. Né? Teoria geral do direito. Mas aí eles falam imperatividade, porque é a vontade do Estado. Vocês vão ver no direito administrativo, tem muito dessa coisa do Estado, superpotência, superpotestade, aquela coisa. O Estado hoje ele tem uma outra finalidade. O problema é que essa teoria administrativista ela foi forjada num Estado autoritário. E hoje o Estado é instrumento para a realização da cidadania. Pelo menos é o que diz a Constituição. Pelo menos é isso. Muito bem, doutores. Mais uma e último atributo. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. O que significa isso? O ato administrativo, em regra, ele se autoexecuta, ou seja, não há necessidade de recorrer-se ao Poder Judiciário para executar o ato administrativo. Um decreto de desapropriação, você não precisa recorrer ao Poder Judiciário para pedir a autorização do Estado juiz para desapropriar a pessoa. Não. O decreto de desapropriação foi expedido, chega lá com a pessoa, indeniza, já indenizou, a indenização justa e prévia, já indenizou, decreto de desapropriação, sai. Uma interdição de obra que está sendo edificada em descompasso ao que está estabelecido no Código de Posturas do município. O Código de Posturas exige que o sujeito, para construir, ele tenha que guardar um recuo de 5, 7 metros. Ele não guardou, ele construiu no limite do meio-fio, ali com a calçada. Construiu ali no limite. A interditada a obra, não precisa da manifestação do Poder Judiciário para interditar a obra. Perfeito? Não há necessidade disso. Ele é autoexecutório, autoexecutável. Tranquilo? Em regra é isso. São os atributos do ato administrativo. Muito bem. Voltando aos critérios classificatórios, e aí a gente vai já encerrar. Há diversos, como eu falei, há diversos critérios classificatórios dos atos administrativos. Uns são mais polêmicos do que outros. Eu trouxe, por exemplo, aqui para vocês alguns desses critérios classificatórios. Quanto ao conteúdo deles expressos, alguns atos são atos constitutivos, outros são atos declaratórios, outros são atos extintivos, outros alienativos que alienam, outros modificativos, abdicativos, quer dizer, se abdica de alguma coisa, uma prática, quer
Tem várias naturezas, né? É o conteúdo que eles expressam. Quanto à sua eficácia, você tem atos válidos, atos nulos, atos anuláveis, né? Atos também chamados de atos inexistentes ou não atos. Eu gostaria só que vocês dessem uma lida para nós retomarmos a partir desse ponto na próxima aula, tá? Dos critérios classificatórios nessas espécies. Em relação à execuibilidade dos atos, atos perfeitos, que nós vimos aqui, atos imperfeitos, atos que são pendentes de alguma outra providência, outros atos consumados, alguns falam em atos exauridos, não é? Eu discordo do ato exaurido. O ato exaurido ele leva em consideração só o exaurimento dos efeitos, mas o ato em si já foi praticado. Os efeitos é que ainda estão se desenvolvendo, mas o ato em si já foi praticado. Mas alguns doutrinadores falam disso. Atos de império, atos de expediente em relação ao objeto ou prerrogativas que reveste o ato. O alcance dos efeitos, atos internos dentro da administração, externos que alcançam toda a coletividade. Olha, uma classificação que é interessante e que guarda certa polêmica é a classificação que leva em consideração a composição da vontade da administração no processo de formação. Quer dizer, olha só, critério que leva em consideração a composição da vontade da administração no processo de formação do ato. Atos simples. É aquele ato que é praticado por uma única pessoa, pronto, já foi praticado lá. Mas tem atos que demandam mais de uma pessoa para a sua prática, né? E tem atos também que, além de demandar de mais de uma pessoa, demandam a composição de órgãos distintos, né? Nomeação do Procurador-Geral de Justiça, né? A nomeação do Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público, num processo de eleição, apresenta ao final uma lista tríplice ao governador do Estado. Eu estou falando do Ministério Público Estadual. E esse governador do Estado vai escolher um dos três para nomeação. Agora, a Procuradora-Geral da República, né, a DOJ, ela foi escolhida em segundo lugar na lista tríplice apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os seus pares votaram e a lista tríplice foi apresentada ao governador Michel Temer, e aí ele escolheu ela foi a segunda mais votada. Não há uma obrigatoriedade dele escolher o primeiro, né? Não, ele poderia ter escolhido o terceiro, mas ele escolheu a segunda, né? Por razões que ele justifica. Não há essa necessidade de motivar o ato. Ele pode escolher um dos três. Escolher um dos três, pronto, acabou-se. Né? Agora, há uma divergência doutrinária, porque alguns doutrinadores vão confundir o que é ato complexo com ato composto. E tem outros que vão dizer que nem existe essa coisa de distinção entre complexo e composto. Vamos lá. A composição de mais de uma vontade é composto sempre. Tá? E não existe o complexo. Quer dizer, então, eu gostaria também que vocês dessem uma lida nisso daí, nesse conteúdo, para nós aprofundarmos um pouquinho essa discussão na próxima quinta-feira. Tá bom? Valeu? Então, bom fim de semana.